Nessa segunda videoaula, vamos responder aí a segunda pergunta, né? Por que que a areia fica mais quente durante o dia do que a água e à noite inverte, a água fica mais quente do que a areia? Isso acontece porque existe um termo na física e na ciência que se chama calor específico. O que é isso? É a quantidade de energia necessária para que uma determinada substância, um elemento, ele mude de temperatura ou ele aumente a sua temperatura. Na realidade, esse é um valor, tá? Então, a areia, para que ela possa elevar a sua temperatura, eu tenho que fornecer uma quantidade de energia que é igual a 0,2 calorias. Por que calorias? Calorias, quando a gente está falando de transferência de calor, é a energia, tá? Então, quando você, por exemplo, come um alimento, você está absorvendo a energia daquele alimento. Então, você está recebendo as calorias daquele alimento. Quando a gente vai mudar alguma coisa de temperatura, a gente tem que fornecer energia. E a energia que a gente fornece é na forma de calorias. Então, a areia, para ela poder se aquecer, a gente tem que fornecer um valor de 0,2 calorias por grama. Então, se eu tiver 1 grama de areia, eu tenho que fornecer 0,2 calorias para ela poder aumentar a sua temperatura. Se for 2 gramas, 0,4. Se for 3 gramas, 0,6. E assim sucessivamente. Já a água, para que ela possa aumentar a temperatura, eu tenho que fornecer 1 caloria. Tá vendo que a diferença do calor específico da água e da areia é muito grande, né? A areia eu tenho que fornecer uma energia muito menor. Ela só precisa de 0,2 calorias para poder se aquecer. Já a água, ela precisa de 5 vezes mais. Para ela poder mudar de temperatura, aumentar a sua temperatura, eu tenho que fornecer 1 caloria. Então, o que acontece? Durante o dia, a areia vai se aquecer mais rápido porque ela precisa de menos energia para isso acontecer. Já a água, ela precisa de mais energia. Então, vai levar o dia todo para ela ir acumulando essa energia e só durante a noite ela vai conseguir ter toda a energia necessária para ela ficar com uma temperatura alta. A areia, como ela absorve essa energia muito rápido, ela também perde essa energia muito rápido. Então, à noite, ela já perdeu toda a energia que ela acumulou durante o dia. E a água não, ela vai acumulando durante o dia, à noite ela está com uma temperatura alta e aí ela vai perdendo essa temperatura. Quando chega o dia, a água já perdeu toda a temperatura que ela ganhou e por isso que ela está numa temperatura baixa. Então, a gente fala que quanto menor for a energia que eu tenho que fornecer para o material, mais rápido ele vai se aquecer. Então, qual é a ideia? Quanto menor for o calor específico, mais rápido o material se aquece, tá? Então, olha o exemplo dessa tabela. Tá vendo aí que eu tenho vários materiais e tenho o valor do calor específico do lado. Qual material vai se aquecer mais rápido? O material que vai se aquecer mais rápido é aquele que vai precisar de menos energia para elevar a sua temperatura. No caso aqui, é o cobre. Olha lá, para ele poder se aquecer, eu só tenho que fornecer 0,09 calorias. Então, é uma energia muito pouca. Então, ele vai precisar de menos energia, então ele vai se aquecer mais rápido. Ou seja, quanto menor o valor do calor específico, mais rápido o aquecimento. E quando eu falo de calor específico, tem outros tipos de calores que entram aí também, o calor sensível e o calor latente. O calor sensível, ele está relacionado à variação de temperatura. E o calor latente, ele está relacionado à mudança de estado físico. Então, acompanha comigo o desenho. Tá vendo aqui que eu tenho duas substâncias e elas estão no estado líquido, certo? Tá vendo que aqui passou dos 75 graus para os 100 graus Celsius. Só houve mudança de temperatura. Então, isso aqui é calor sensível. Elas continuam no estado líquido, mas eu mudei a temperatura delas. Então, eu só alterei o calor sensível. Agora, a partir dos 100 graus Celsius, a minha água já começa a evaporar. Então, ela sai do líquido e vai para o gasoso. Tá vendo que a temperatura não foi alterada, mas a partir dessa temperatura teve uma mudança de estado físico, saiu do líquido e foi para o gasoso. Isso significa que eu tive uma variação de mudança de estado fixo, mudança de estado físico. Isso é calor latente. Então, calor latente é quando muda o estado físico do meu elemento. Calor sensível é quando muda a temperatura. Aí, se eu continuar aqui, ó, veja que eu tenho
os dois no estado gasoso, mas eu alterei a temperatura. De 100 graus foi para 120. Então, é o calor sensível. Mudou a temperatura, mas não mudou o estado físico. Tudo bem? Bom, baseado nessas duas videoaulas, vocês vão voltar lá nos procedimentos da Agenda Edu e irão fazer os exercícios da apostila. Tudo bem, pessoal? Até segunda-feira.